Vamos lá então com mais um correspondente médico, principalmente neste dia tão importante para a gente falar sobre vacina em todo o mundo. Lembrando que você pode participar usando a hashtag correspondente médico, porque aqui pelo Twitter eu fico acompanhando todas as suas perguntas, os seus questionamentos e repassando para o doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa? Feliz aniversário. Desejo muitos anos de vida e principalmente, né, a gente fala aqui como correspondente médico, muita saúde. Saúde para mim e para todo mundo que eu amo, para eu poder ficar feliz também. Doutor, muito bem, começamos o quadro falando aqui sobre a vacina da Pfizer-BioNTech. Afinal, temos uma notícia importantíssima e já trazendo um destaque do nosso site. Lembrando que é cnnbrasil.com.br, endereço muito simples, fácil para você acessar. Vejam aí então a manchete: Covid-19, Reino Unido aprova a vacina Pfizer para uso a partir da próxima semana. Pois é, a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde permite o uso em grande escala, ou seja, em bastante gente. Segundo o governo britânico, os hospitais estão prontos e estão equipados para receber essa vacina. Eu já te pergunto, doutor, como é que seria essa preparação? De que maneira um hospital deve estar ali pronto, nos trinques, para poder receber o imunizante? Elisa, a gente tem que imaginar o seguinte: a gente precisa ter o imunizante de forma acondicionada, de forma adequada, então com refrigeradores que permitam manter a temperatura que ele funcione, além de todo o processo de logística para receber os pacientes e aplicar as doses. Então, se você parar para pensar, um hospital, geralmente ele já tem todos esses recursos, a gente só tem a questão do volume adicional de vacina, que precisa então ser acondicionado, o que não é muito difícil, e todo o processo para poder receber o pessoal, aplicar as doses, documentar que isso foi feito, porque é importante essa documentação, e seguir em frente. Quando o senhor diz documentar, seria o que exatamente? Seria você fazer o registro de que aquela pessoa recebeu a vacina. Talvez com uma tecnologia lá na frente isso seja algo muito automático. Mas sabe a carteira de vacina? Isso é importante, porque você tem todo um estudo que vai acontecer posteriormente do entendimento dessa vacinação, do impacto disso na população e do controle do coronavírus. Doutor, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa vacina. A gente está falando de um produto que é desenvolvido de maneira diferente daquilo que a gente está habituado, correto? Com base em material genético. Como é isso? Funciona da seguinte maneira: você pode produzir uma vacina, que acaba sendo uma vacina mais tradicional ou mais antiga, vamos falar assim, com um vírus ou bactéria, enfim, mas no caso vírus atenuado. Seria um vírus fraquinho ou um vírus morto, que não produziria doença. Quando a gente fala dessas vacinas mais modernas, elas utilizam a questão do entendimento genético. Então, vamos supor, a gente sabe que o vírus, quando infecta a célula, ele faz com que o sistema dela de produção de proteínas seja convertido a favor dele. Então, algumas proteínas são fabricadas porque o código genético do vírus induz a célula do corpo humano a fazer isso. Tendo em vista o conhecimento e o entendimento disso, em laboratório você pode manipular uma sequência genética semelhante a essa do vírus, colocar numa cápsula de gordura e injetar no paciente. Tendo contato esse fragmento do segmento genético com a célula humana, ela faz com que proteínas que seriam produzidas pelo vírus sejam produzidas pela célula. E quando elas caem na corrente sanguínea, o próprio sistema imunológico reconhece aquilo. De modo que não é possível que a pessoa venha a desenvolver a doença, porque não é o vírus que é aplicado, apenas esse fragmento que foi desenvolvido em laboratório para produzir a proteína que o vírus produziria. Então, de uma forma inteligente, você consegue expor o sistema imunológico ao que seria o produto da infecção pelo vírus. Se tem toda essa modernidade envolvida, a gente pode então imaginar que é uma vacina mais cara. Sim, existe porque é mais tecnológica, uma tecnologia mais avançada. Sim, sim. A gente pode imaginar dessa forma, que ela pode, na verdade, ter uma correlação com um custo adicional. Por outro lado, você pode imaginar que tudo que ganha escala, na verdade, existe uma prerrogativa econômica que pode impactar num custo menor. Que diz respeito, inclusive, à tomada de decisões, né? Os países têm ali o seu orçamento para trabalhar em cima disso e, evidentemente, o valor pode fazer a diferença. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o doutor Fernando Gomes em cima desse assunto? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter, digite toda a sua pergunta, marque a gente que eu compartilho aqui com o doutor. Doutor, quando a gente ouve uma notícia de que o Reino Unido aprovou o início da vacinação, vai começar no dia tal,
natural que a gente pense assim, opa, e a gente aqui no Brasil? Será que a gente vai ter essa vacina? Será que essa notícia também diz respeito aqui com o nosso processo de campanha de vacinação? Eu quero trazer aqui uma informação desta semana que o Ministério da Saúde anunciou que o perfil ideal de imunizante para ser aplicado aqui no país é um que consiga ser armazenado de 2 a 8 graus. E a vacina da Pfizer-BioNTech, a gente lembra, é preciso que seja armazenada a menos 70 graus. Ou seja, doutor, se a gente tem essa informação falando sobre o armazenamento, seria um obstáculo para que ela pudesse ser utilizada aqui no Brasil, correto? Porque a gente imagina o seguinte, essa informação elas vem de pontas diferentes, né? Se eu vou pensar na logística primeiro, imaginando um país tropical, com dimensões continentais, tudo que for mais simples e fácil, é mais fácil de aplicar na população como um todo. Então, imagina uma dose única, porque uma vez que você pega todo mundo e submete ao imunizante, você já resolveu o problema. E num sistema de refrigeração com uma temperatura não tão baixa como menos 70 graus, equipamentos mais simples são possíveis de serem utilizados em larga escala. Agora, não tem jeito, né? Não dá para fazer mágica, né? Mas é lógico que com a inteligência a gente consegue desenvolver tecnologia para chegar num ponto em comum, num ponto que possa contemplar tudo. Então, talvez aqui, se a gente fosse utilizar, por exemplo, a vacina da Pfizer, a gente precisaria fazer adaptações e, na verdade, talvez um investimento maior na questão do acondicionamento e da própria logística para aplicar mais de uma dose e assim sucessivamente. Mas acaba sendo muito inteligente você imaginar do ponto de vista do que é o ideal para aplicação num país, para você então correr atrás de um produto que venha fechar com essas características. Pergunta de quem é leigo no assunto, mas gosta de perguntar. Quando a gente fala de uma vacina a menos 70, isso não quer dizer que ela vai chegar a menos 70 no nosso braço. Ela tem todo um processo de descongelamento, não sei se é assim que pode dizer, para poder ser aplicada. Sim. O que acaba acontecendo é que durante aquele período de armazenamento, ela precisa ficar naquela temperatura, depois ela vai ter alguns dias em que ela pode ficar numa situação diferente, horas ou dias, e depois, então, de utilizada, você pode imaginar que ela teve o seu efeito. É lógico que se você aplicasse uma vacina a menos 70 graus, você poderia provocar queimadura pelo frio. Então, existe toda uma questão envolvida em todo esse processo. Ou seja, em vez de provocar saúde, provocaria uma doença na pessoa que está recebendo essa vacina. Tem mais um detalhe, até aproveitando que o senhor acabou de falar a respeito de ser em dose única ou de uma vacina ser em 2 doses, o Ministério da Saúde afirmou que pretende trabalhar com uma vacina que seja de dose única. Por isso que entra aí uma questão, porque a da Pfizer-BioNTech, ela é dividida em 2 doses. Aliás, no Reino Unido foi aprovado que são 40 milhões de doses, então isso equivale a 20 milhões de pessoas, já que são 2 doses, e é isso que vai começar a ser aplicado em breve no sistema de saúde público do Reino Unido. E o que eu trago de informação? Das vacinas que estão em teste aqui no Brasil, somente a da Johnson & Johnson tem proteção garantida com apenas uma aplicação. Doutor, quando a gente fala de uma dose, de 2 doses, isso tem a ver com qualidade da vacina? Ou a gente está falando apenas da tecnologia que é utilizada para desenvolver essa vacina? A gente está falando a respeito da resposta do sistema imune humano em contato com o imunizante. Então, se a vacina é capaz de apenas uma dose provocar uma resposta que seja eficiente, que seja segura e principalmente que seja duradoura, ela contempla e fecha com o cenário ideal, que seria uma dose única. Lembrando sempre que é muito mais fácil você trazer as pessoas para aplicar apenas uma vez. Um país com mais de 200 milhões de habitantes facilita o processo. Agora, também não adianta a gente correr atrás de algo que não vai funcionar. Por isso que muitas vezes a fragmentação de doses ela é capaz de sensibilizar de uma forma muito mais eficiente o sistema imunológico e provocar a produção de anticorpos específicos e, principalmente, que sejam eficientes para combater a doença. E a pergunta que sempre aparece toda vez que a gente fala de vacinação, doutor, olha aqui, a Jéssica perguntando, #correspondente médico, quem já teve Covid deve tomar a vacina, pode tomar a vacina? Olha só, a princípio, a gente pode imaginar o seguinte, a pessoa que já teve o coronavírus, ela desenvolveu anticorpos e, em teoria, ela já tem uma proteção natural desenvolvida. Mas na situação que a gente se encontra,
na verdade, não vai fazer mal se ela tomar a vacina e talvez venha até reforçar o próprio sistema imunológico a produzir anticorpos e estimular o sistema imune a combater a SARS-CoV-2. Muito bem, respondido então para você que mandou essa pergunta. Jéssica, #correspondente médico. O plano de vacinação aqui no Brasil deve ocorrer em 4 fases e eu lhes trago essas fases então. Na primeira, devem ser imunizados profissionais da saúde, idosos a partir de 75 anos ou acima de 60, residindo em casas de repouso ou clínicas psiquiátricas e também a população indígena. Na sequência, indo em frente nessa divisão de fases, outros idosos, pessoas com comorbidades e, por fim, professores, força de segurança e salvamento e também sistema prisional. Finalmente, depois de todas essas fases, chega a população em geral. Doutora, a gente está falando então de um planejamento de vacinação aqui no Brasil, lembrando que ainda não há uma vacina aprovada pela Anvisa aqui no Brasil, mesmo que nós tenhamos notícias positivas ao redor do mundo, aqui para o nosso país ainda não há uma vacina aprovada. Doutor, nessa lista de prioridades que a gente está falando agora, segundo o governo, compõe mais de 100 milhões de brasileiros. Com esses grupos já vacinados, já recebendo a vacina, a gente já vai conseguir voltar à vida normal? É aquela pergunta que todo mundo se faz, hein? É aquilo, né, gente? Eu acho que até o conceito de o que é vida normal a gente precisa rever e dizer. Teremos essa vida normal? Vida normal é a vida que a gente está vivendo, só que é uma vida que ela está diferente das outras pandemias que já existiram no universo, porque hoje em dia a gente tem ciência das coisas, hoje em dia a gente conversa com a ciência de uma forma muito mais prática, muito mais rápida, a gente tem a oportunidade de ver o conhecimento científico sendo desenvolvido e principalmente orientando a população para ajudar, na verdade, no controle desse desenvolvimento. Então, assim, existe uma ordem de prioridade, sim, porque a gente tem noção, baseado também em ciência, quais são os grupos mais vulneráveis. Você viu aí que no primeiro grupo tem os indígenas. Por quê? Sim. Quem vive numa cidade grande, na verdade, acaba trocando muito mais informação genética por questão de vírus respiratórios, por exemplo, que são passados, do que quem vive distante, isolado. Numa tribo, por exemplo, algo assim. Então, o mais racional é que você possa proteger e priorizar pessoas que são extremamente vulneráveis, que tiverem contato com uma doença nova, certamente acabarão evoluindo para uma situação potencialmente mais grave ou diferente do que a gente observaria aqui na cidade. Já que o senhor falou dos indígenas, é como se eles fossem... Vou trazer uma comparação aqui que pode ser até simplista demais, mas como se os indígenas fossem parecidos com os bebês que não têm ainda muito contato com doenças? Seria mais ou menos isso, porque você imagina, vivendo em coletividade numa cidade grande, não tem jeito. Por mais que hoje em dia a gente utilize máscara, a gente priorize a higiene das mãos e etc., nós vivemos num ambiente de uma troca muito intensa. Alguém que vive num ambiente de natureza, um ambiente em que não existe aglomerado de pessoas, essa troca é muito menor. Então você pode imaginar o seguinte, quem vive na cidade grande, estressado, comendo de uma forma nem sempre da mais regrada possível, não praticando atividade física, vai morrer lá na frente do quê? De problema cardiovascular, de acidente vascular encefálico, de câncer. Quem vive na tribo, por exemplo, não vai ter esse problema. Por outro lado, se pega uma gripe, existe um sistema imunológico que naturalmente não foi tão calejado como de quem vive numa cidade grande. E isso explica, então, o porquê de eles estarem nessa lista de prioridades. E, doutor, a gente observa, de um lado, a questão das testagens, de encontrar uma vacina que seja ideal para determinado país, que esteja dentro dos padrões de uma dose, 2, o preço e tudo mais. E, de outro lado, tem todo o plano de imunização que deve ser desenvolvido. Como costuma ocorrer esse plano? São muitos detalhes para que seja decidido como é que, de fato, vai ser feita uma campanha? São muitos detalhes envolvidos e todo um grupo de pessoas, porque cada um traz uma demanda e um entendimento diferente da situação. E com esse olhar holístico, esse olhar, eu quase diria o seguinte, multidisciplinar, porque você imagina, você tem a preocupação do camarada com o caminhão de como ele vai fazer a entrega, por exemplo, do hospital ou do posto de saúde ou da região onde vai receber. Além daquilo, de como convocar a própria população, como documentar que a população de fato foi imunizada, se deu tudo certo. Então você imagina, são vários olhares para que o plano de fato dê certo. Então, aquele momento em que a política, e aqui eu estou falando não de fazer política, mas o envolvimento e o pensamento em conjunto precisa estar integrado para que o plano dê certo.
Senão a gente vai ter as coisas e não vai conseguir resolver o problema, que é imunizar as pessoas e, de fato, garantir que elas estejam protegidas contra a pandemia. E, independentemente do início dessa campanha de vacinação, qualquer que seja a vacina, é essa imagem que a gente precisa continuar vendo pelas ruas, correto? Pessoal com máscara, correndo, caminhando na fila. A máscara virou um acessório indispensável neste nosso 2020. Sim, porque a gente precisa entender o seguinte: quando você aplica uma vacina e a vacina dá certo, o que ela garante? Que a pessoa não tenha a doença. Porque a vacina, ela não vai lá e mata o vírus. Ela não tem esse poder. O vírus, ele pode chegar numa pessoa que tem a vacina. O vírus vai tentar, de alguma forma, usar suas artimanhas, na verdade, vencer as barreiras naturais e desenvolver a doença na pessoa, mas como ela está vacinada, ela tem a produção de anticorpos e se defende. Mesmo que tenha uma carga viral, essa pessoa que não venha a desenvolver a doença, ela pode funcionar como alguém que venha a transmitir a doença. E, portanto, a utilização de máscara nessa situação em que a gente tem toda a população potencialmente pulverizada por esse problema é fundamental. Então, a vacina serve para o indivíduo se proteger do desenvolvimento de uma doença, mas ela não consegue combater o vírus propriamente dito. Doutor, depois de todas essas explicações que o senhor nos deu, eu sempre lembro da questão de estarmos sempre por dentro das informações, ler a respeito da doença, ler a respeito da vacina, porque informação é prevenção e tudo que o senhor nos traz nos deixa ainda mais atentos. Eu espero que tenha sido tão bom para você quanto é para a gente aqui sempre nesse quadro. Obrigada, doutor, por mais um dia. É isso aí, aproveite seu dia e, pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.